Irmãos, graça e paz, que bênção podermos estarmos aqui. Estamos encerrando uma série de lições na escola dominical. Os irmãos estão se aprofundando nesse tema, deuses fake ou deuses falsos. A Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, nem semelhança que há em cima no céu, nem embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Devemos adorar o Deus vivo e verdadeiro de todo o nosso coração. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, versículo de 1 a 8, abra sua Bíblia com alegria no coração, com desejo que o Senhor possa falar ao seu coração, ao nosso coração, nesta manhã de domingo, nessa escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Eu convido os irmãos mais uma vez a se colocarem em pé, vamos ler esse texto, e diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu, enviou mensageiros e disse-lhes, ide e consultai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel, para ir consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou, que há? Por que voltastes? Eles responderam, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Vamos ler juntos o verso 8? Eles lhe responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja nos iluminando e tocando profundamente na nossa vida, para que nós não possamos fazer como Acasias fez, que não recorreu ao Senhor, mas recorreu aos ídolos falsos, aos deuses pagãos. Nós queremos recorrer ao Senhor, Deus, seja na alegria, seja na tristeza, seja nos momentos bons como nas crises, nós queremos recorrer ao Senhor. O Senhor é a fonte da vida, fonte do perdão, fonte da graça, fonte da salvação. Assim nós queremos proceder, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Diante da morte, tudo é revelado, meus irmãos. Nossas seguranças, nossas esperanças, nossa fé, nossas prioridades, tudo vem à tona. É na hora do limite, na hora da prova, na hora da dor, e não do discurso que se mostra onde realmente está a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Em 2 Reis, o texto que acabamos de lê-lo, nós encontramos Acasias, rei de Israel, gravemente ferido após uma queda. À beira da morte, ele tomou uma decisão que revelou o estado do seu coração enganoso, do seu coração caído, depravado, longe de Deus. Em vez de buscar o Senhor, fonte das águas vivas, ele envia mensageiros para Baal-zebub, o Deus de Ecrom. Samaria era a capital do reino do norte e a capital de Israel, e Ecrom estava lá na Filístia, né, a terra dos filisteus, bem ao norte. Então, eles fizeram uma viagem mais ou menos de 60 a 70 quilômetros de distância de Samaria, para buscar uma resposta a um Deus falso, Baal-zebub. E este ato, meus irmãos, não é apenas um erro circunstancial, mas é o desfecho de uma vida marcada pela idolatria. E nós podemos ver que quando confrontado com a finitude,
Acasias, ele não recorre a Deus, ele não corre para Deus, ele corre para os ídolos, para Baal-zebub. E essa cena nos confronta profundamente. Embora não recorramos explicitamente a deuses falsos, somos continuamente seduzidos a depositar a nossa segurança, a nossa esperança nos Baal-zebubs da vida, os Baal-zebubs modernos, nos ídolos falsos da nossa geração. A ciência sem Deus, algumas pessoas acreditam que a ciência é a salvação, outros acreditam que a educação é a salvação, o poder, o dinheiro. E nós podemos ver aí o caso do Banco Master, né? Isso não traz esperança para ninguém. O mais poder que a pessoa tem, influência nas cortes superiores, influência no Senado, um dia a casa cai. Relacionamentos, ou até mesmo uma religiosidade vazia. E este texto nos chama a refletir não apenas sobre o momento final, mas sobre a trajetória do que nós estamos construindo, o que nós estamos fazendo da nossa vida, como nós estamos andando, nos caminhos de quem nós estamos andando. E a grande ideia do texto é que a quem recorremos na crise revela quem nós confiamos ao longo da nossa vida. O texto nos mostra 3 verdades aqui sobre o coração humano diante da crise, diante da morte, diante das aflições da vida. E a primeira coisa é que a crise revela a verdadeira condição espiritual. O capítulo aqui começa com uma nota histórica. O texto diz assim: Moabe se revoltou contra Israel. A gente tem alguns conflitos bélicos, né, acontecendo lá no Oriente, que atingem aqui no preço do combustível, no preço dos alimentos, daquele canal tão pequeno ali, né, mas que passa tanta riqueza ali, e no canal de Hormuz. E nós podemos ver que isso indica, meus irmãos, uma instabilidade na época política e juízo iminente. Acasias era um rei perverso, filho de Acabe, um rei perverso, filho de Jezabel, uma mulher maligna. Eu tenho um autor que eu li há muito tempo atrás, quando eu fiz o seminário, que ele fala assim, Jezabel era a encarnação do mal, uma mulher maligna. Por quê? Porque ela introduziu em Israel o balaísmo, foi ela que colocou o Baal como Deus em Israel, que colocou no templo ali, Baal como Deus, como o Senhor da vida e da morte. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando se multiplicam os justos, o povo se alegra, mas quando domina o perverso, o povo suspira. Acasias era um rei perverso, filho de um rei perverso e de uma mãe que era a encarnação do mal. Moabe se rebela, rompendo então um domínio antigo e causando perdas políticas e econômicas em Israel. A estabilidade construída ao longo dos anos se desfaz rapidamente, mas logo em seguida o foco se volta aqui para o rei Acasias, que sofre um acidente doméstico. Você já sofreu um acidente doméstico? Caiu no banheiro, caiu da escada, quebrou a perna, quebrou o braço, quebrou o box, né, com a cotovelada. Esse homem sofreu um acidente doméstico, ele cai pelas grades de um quarto. Veja, meus irmãos, que esse detalhe comum, né, que pode acontecer com qualquer pessoa, é profundamente, pastor, teológico. Aqui nós podemos ver que não foi uma guerra, nem um inimigo, mas foi dentro de casa que a morte o encontrou. Uma queda que o deixou acamado, o deixou paralisado e com medo da morte. Isso nos lembra, meus irmãos, que a fragilidade humana não depende de grandes eventos, não depende de cair de uma moto em alta velocidade, de bater um carro, de sofrer um acidente automobilístico nas estradas do Brasil. A vida pode mudar em um instante, em um minuto, tudo pode mudar. Ao adoecer Acasias, ele toma então uma decisão reveladora. Ele pega os seus servos, os mensageiros, e diz assim: vai a Baal-zebub para saber se eu vou sobreviver, se eu vou sair da cama. Veja bem que ele busca numa fonte
que não traz vida, ele busca nos deuses. Ele queria saúde, mas ele buscou não no Senhor, ele buscou nos deuses, em Baal-zebub. E aqui nós vemos a sua condição espiritual. Ele não busca o Senhor, ele não invoca o Deus de Israel, ele confia num Deus falso. Ele repete o padrão de idolatria herdado do seu pai, Acabe, bem como de sua mãe, Jezabel, bem como também de Jeroboão, que fez Israel pecar. O nome Baal-zebub é significativo. O nome Baal-zebub significa Deus das moscas. Já pensou? Deus das moscas. Alguns chegam a dizer Deus do esterco. Isso revela, meus irmãos, o desprezo bíblico por esse Deus falso. A idolatria de Acasias não começou naquele momento, ela apenas se manifestou plenamente ali. A crise não criou a sua incredulidade, apenas a revelou. Alguns chegam a dizer assim, né? A ocasião faz o ladrão, né? Na verdade, a ocasião revela o ladrão. E aqui nós podemos ver que ele era um rei perverso, que não buscava o Senhor. João Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E é como uma esponja, meus irmãos. Todos nós aqui já usamos uma esponja. Quando ela é pressionada, revela o que está dentro dela. Você pega uma esponja e espreme, o que acontece? Ou sai água ou sai sujeira. Ou sai sabão, né? Você espreme. A vida pressiona a gente, pastor Rui. A vida, meus irmãos, pressiona. E então se vê o conteúdo do coração. A vida muitas vezes vai te pressionar. Vai te espremer. E a quem você vai recorrer? E a quem você recorrer revela o estado do seu coração. Quando somos pressionados pela dor, pela ansiedade, pelo medo, pelas enfermidades, pelas crises, para onde recorremos? Para Deus ou para os ídolos? Eu vi uma mulher que na sua dor, no seu câncer, ela teve uma melhora do seu quadro, pediu até a oração para os irmãos, e ela melhorou. E na hora de agradecer, ela pegou um ônibus em Governador Valadares, andou mais de 400 quilômetros, creio eu, e foi para Aparecida agradecer uma imagem de escultura, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem mãos e não apalpam, e que som nenhum lhe sai da garganta. Para onde você recorre? Para Deus ou para os ídolos? Mas em segundo lugar, Deus se revela como o único que deve ser consultado. Enquanto Acasias tenta buscar resposta em Ecrom, Deus intervém. O anjo do Senhor envia Elias para interceptar os mensageiros com uma pergunta penetrante: porventura não há Deus em Israel? Não há Deus neste lugar? Para que vocês possam ir buscar e consultar o Deus falso lá em Ecrom, a 60 quilômetros de Israel. Essa pergunta, meus irmãos, é o coração deste texto. Porventura não há Deus em Israel? Aqui não é apenas uma repreensão, é uma denúncia contra a idolatria. Não é falta de informação, não é ignorância, é rejeição deliberada de Deus. Acasias age como se Deus não existisse. Berkhoff chega a dizer que existem dois tipos de ateus: os ateus teóricos e os ateus práticos. Os ateus teóricos são aqueles que fazem um raciocínio supostamente lógico contra a existência de Deus, dizendo assim: olha, eu nunca vi Deus, então Deus não existe. Você nunca viu o vento e você sabe que ele existe. Você nunca viu a energia, mas você sabe que ela existe. Deus, meus irmãos, existe por si mesmo, como ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Mas existem também os ateus práticos. São aqueles que até acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Assim era a vida aqui de Acasias. O pecado aqui não é apenas consultar outro Deus, é ignorar o Deus verdadeiro, vivo e presente. Acaso não há Deus em Israel? Elias então entrega a mensagem divina: da cama que subiste não descerás, mas certamente
morrerás. Ele buscou vida e saúde no Deus falso. E a resposta de Deus é que ele subiu a esta cama e não descerá dela. E dali ele sairá para o túmulo. Acasias buscou a resposta e a recebeu. Não do ídolo, e sim do Deus que ele rejeitou. Deus impede os mensageiros de continuar e não permite que uma mentira conforte o rei. Isso mostra, meus irmãos, a graça severa de Deus. Ele confronta antes de condenar. Deus vai sempre confrontar o nosso coração. Quem você está consultando? Existem muitas pessoas que levantam de manhã, a primeira coisa que ele faz é consultar o horóscopo, como se os astros regessem a nossa vida. Nós devemos consultar sempre a Deus e ouvir a sua palavra, meus irmãos, falando ao nosso coração. Nós devemos sempre invocar o nome do Senhor. Quantas vezes Deus falou com você por meio da sua palavra? Quantas oportunidades de arrependimento você já recebeu? Você está ouvindo a voz de Deus ou apenas buscando respostas que agradam os seus desejos? Jesus, meus irmãos, é a revelação visível do Deus invisível. Jesus é a revelação final de Deus. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E rejeitar Cristo é repetir o erro de Acasias, é ignorar o Deus que fala. Em Cristo, Deus não apenas fala, Ele se aproxima, Ele salva, Ele transforma. A Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas finalmente, meus irmãos, a persistência do pecado conduz ao juízo inevitável. Veja bem que os mensageiros retornam rapidamente e Acasias estranha. Veja que o rei acamado, ele percebe que algo aconteceu. E ele lhes perguntou: que há? Por que voltastes? Por que vocês voltaram tão rápido? Uma viagem que era de 2 a 3 dias a pé, em boas condições. E eles voltaram rapidamente depois da profecia de Elias. E eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. O rei lhes perguntou: qual era a aparência deste homem? Vocês não sabem o nome deste homem? Deste homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles então descreveram a aparência deste homem, que eles encontraram no meio do caminho. Um homem vestido de pelos, veja bem, pelos de camelo, provavelmente, com cinto de couro, um homem de veste simples, um homem comum, mas um grande profeta, um profeta de Deus. E o rei imediatamente reconhece Elias, o tesbita. Veja bem que ele já conhecia Elias, o tesbita. O pai dele chegou a dizer para Elias: és tu o perturbador de Israel? A mãe dele havia contratado homens perversos para matá-lo. Acasias sabia exatamente quem era Elias. Ele não estava desinformado, estava apenas endurecido contra Deus e contra a sua revelação. O profeta, meus irmãos, era bem conhecido de Acasias. O problema nunca foi falta de revelação, mas de rejeição da revelação. Acasias, ele conhecia a história. Ele sabia do confronto no Monte Carmelo, quando Elias disse: se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. Ele sabia que o Deus de Israel havia respondido com fogo. E ele sabia que Baal havia sido desmascarado, porque os profetas de Baal foram mortos ali por Elias. E assim, ele escolhe o erro, escolhe rejeitar a Deus, escolhe rejeitar a palavra de Deus. É como aquele
jornalista militonto, que disse que a Bíblia é um livrinho idiota. Graças a Deus que ele saiu dessa emissora, mas ele rejeitou a Deus e a sua palavra. Quem somos nós, meus irmãos, para afrontarmos a palavra de Deus? Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor se cumprirá cabalmente. Isso revela a gravidade do pecado. O pecado pode nos levar mais longe do que a gente quer ir. O pecado pode nos custar mais caro do que a gente quer pagar. E o pecado pode nos reter mais tempo do que a gente quer ficar. E aqui não é apenas errar, meus irmãos, é resistir à verdade revelada. É como alguém que vê um sinal de perigo, né? E decide seguir mesmo assim. Tem a placa dizendo, curva perigosa tantos metros, e você continua na mesma velocidade. A placa que diz curva acentuada à frente, exige redução de velocidade e atenção redobrada. No entanto, você segue na mesma velocidade. Não é falta de aviso, é desprezo pelo aviso. De igual forma, Acasias sabia da revelação de Deus. Já tinha a revelação da Torá, já tinha a revelação completa de Deus dos 5 primeiros livros da lei de Deus. Já tinha muitas profecias do Antigo Testamento, mas mesmo assim Acasias resiste a Deus e resiste à sua palavra. C.S. Lewis afirmou, meus irmãos, que existem apenas 2 tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Essa é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, meus irmãos. Quando Deus tira o freio da nossa vida, para que a gente possa seguir o nosso coração enganoso. Rejeitar a Deus tem consequências. Tem consequências temporais e eternas. Ignorar a verdade não elimina o juízo, e persistir no erro endurece o coração. Acasias, meus irmãos, estava com o seu coração endurecido. A história de Acasias é breve. Ele reinou apenas 2 anos em Israel, mas profundamente solene. Ele andou nos caminhos do seu pai Acabe. Ele andou nos caminhos de sua mãe Jezabel. Ele andou nos caminhos de Jeroboão, que fez pecar Israel. Um homem à beira da morte revela aqui toda a sua decisão. Toda a sua decisão de não buscar a Deus. Ele não confiou no Senhor. Ele não se arrependeu. E isso não começou no leito. Começou muito antes, nas suas escolhas de andar por caminhos que não agradava o coração de Deus. O texto nos confronta, meus irmãos, com a pergunta inevitável: existe Deus em Israel? Existe Deus em Lindeia? Existe Deus na sua família? Existe Deus na sua vida? Não em palavras, mas em prática. Na sua aflição, a quem você recorre? Ao Senhor, aos deuses, aos Baal-zebubes da vida? Porque no fim, meus irmãos, todos nós enfrentaremos momentos de crise. Não existe nenhum ser humano que não passa pela nossa vida por momentos de tristezas, desafios, aflições. E um dia nós enfrentaremos a própria morte. E naquele momento não recorreremos ao que dizemos crer, mas ao que de fato nós cremos. E aqui, meus irmãos, está a esperança do Evangelho. Diferente de Acasias, nós não precisamos correr para os ídolos modernos. Nós não precisamos correr para os ídolos mortos. Nós não precisamos correr para Baal-zebub. Porque em Jesus nós temos o acesso ao Deus verdadeiro. E nós podemos ver que Cristo é o verdadeiro Rei, que ao invés de buscar falsos deuses, Ele se entregou na cruz para nos reconciliar com o Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai, cumprir a sua missão, morrer a pior morte para resgatar o seu povo e nos comprar com o seu próprio sangue. E esse que enfrentou a morte, Ele ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte, para nos dar
a vida eterna. E agora, meus irmãos, todo aquele que nele confia não será envergonhado. Aquele que confia em Jesus pode ter não só a bênção da vida biológica, mas a bênção da vida eterna. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, de sorte que nem morte nem vida, nem principados nem potestades, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A quem você recorre, que você possa recorrer ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aplicações finais, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, cultivando um relacionamento real com Deus hoje. Busque a Deus de todo o seu coração. Não espere a crise para buscar a Deus. Existem muitas pessoas que buscam a Deus só na dor, na dificuldade, no aperto. A confiança, meus irmãos, na hora da dor, nasce da comunhão do dia a dia. Vive em comunhão com Deus dia a dia, nos tempos bons, nos tempos ruins, nas crises e nas alegrias da vida. Ore, leia a palavra de Deus, dependa do Senhor constantemente, viva para a glória de Deus. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como viveremos? Identificando e rejeitando os ídolos modernos. Examine o seu coração. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua casa, na sua vida? A Deus em Israel? A Deus em Lindeia? A Deus na sua família? A Deus na sua vida? O que tem ocupado o lugar de Deus? Segurança financeira? Controle? Pessoas? Relacionamentos? Sucesso? Abandone os Baal-zebubs da vida e confie no Senhor. Recorra a Deus, busque a Deus, entregue a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Conviveremos, meus irmãos, em terceiro lugar, respondendo prontamente à voz de Deus. Quando Deus fala através da sua palavra, da consciência, da pregação, não endureça o coração. Não endureça o coração. Quebrante-se diante do Senhor, ouça e arrependa-se e volte para Ele. Diante da crise, diante da morte, todos recorrem a alguém ou alguma coisa. E a pergunta não é se recorreremos, mas a quem? A quem recorreremos? A quem buscaremos? Que não sejamos como Acasias, que buscou um Deus morto e encontrou a morte, encontrou a sentença divina, encontrou o juízo de Deus. Não endureça o seu coração. Corra para Cristo, o Deus vivo. Corra enquanto há tempo. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje você tem livre acesso à presença de Deus. Mas chegará um dia onde a porta da graça vai fechar. Hoje é tempo da gente buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que Deus abençoe.